Olá, querido irmão e querida irmã, aqui é o pastor Estevão Figueiredo e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês mais uma terça-feira, uma meditação na série Minutos Proféticos. E hoje eu quero iniciar aqui uma sequência de meditações dentro do seguinte tema: Entendendo o Santuário. O tema de hoje, o tema 1, será o sacrifício. E eu convido você nesse momento para então falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, pedimos agora que através da iluminação do Espírito Santo possamos compreender um pouquinho mais da Tua revelação, para que assim possamos receber de Ti paz ao nosso coração e também possamos se aproximar mais da Tua vontade para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Após Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele viu a necessidade de realizar uma grande reforma espiritual no meio deles, para que assim eles pudessem abandonar a cultura e os conceitos religiosos dos egípcios, que, por 420 anos, haviam aprendido. Enquanto eles estavam a caminho da terra prometida, Deus mostrou um modelo do santuário para que Moisés construísse. Isso está em Êxodo, capítulo 24, verso 8 e 9, capítulo 25, verso 40. Moisés viu a cópia do verdadeiro santuário, o santuário celestial, onde Cristo ministraria seus méritos a favor de seu povo. Hebreus capítulo 9, verso 11 e verso 24. Deus queria revelar para o seu povo o plano da salvação através dos ritos do santuário. Assim, dia a dia, o povo teria a possibilidade de presenciar e aprender o quão ruim e mortal é o pecado, mas também a solução de Deus, que, por meio da sua graça, salvaria o pecador. Porém, antes de continuarmos, precisamos entender como era o santuário ou o tabernáculo, lembrando que o primeiro que foi construído por Moisés era móvel, já que eles precisavam caminhar durante a sua ida até a terra prometida. E posteriormente Salomão construiu o santuário fixo em Jerusalém. De Êxodo capítulo 24 ao capítulo 31, Deus passa para Moisés várias instruções de como deveria ser o santuário e seus ritos. Hoje veremos um pouquinho de como era a parte externa do santuário e principalmente do sacrifício ali realizado. O tabernáculo tinha um pátio que era cercado com lençóis amarrados em estacas. Nesse pátio havia um altar de sacrifício onde eram queimadas as ofertas pelos pecados do povo. Tudo no tabernáculo era usado como símbolos que apontavam para uma realidade superior àquilo que se via e se tocava, pois, como podemos ver no livro de Hebreus e em outras partes da Bíblia, tinha a ver com o plano da salvação elaborado por Deus. Jesus Cristo é o grande destaque do santuário, pois quase todo o simbolismo daquilo que tinha e se fazia no santuário apontava para ele e sua missão de nos salvar. Todos os dias havia sacrifício de animais no pátio do santuário. Algumas vezes o animal era sacrificado e era queimado por inteiro no altar. Outras vezes, somente partes dele e o sangue é que eram. Havia 2 cordeiros que eram sacrificados por dia
pelos sacerdotes, um na parte da manhã e o outro no fim do dia, pelo pecado do povo, ou pelos pecados do povo. Entre esses sacrifícios, havia os sacrifícios de animais que eram trazidos pelo próprio povo. O animal não podia ter defeitos, e o pecador colocava sua mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados, que simbolicamente eram transferidos para o animal, que pagava com a sua vida o preço da culpa do pecador. Em Hebreus capítulo 10, verso 4, diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Queridos, se o sangue dos sacrifícios de animais não podia perdoar pecados, isso deixa claro que todo o ritual de sacrifício do Antigo Testamento era apenas um símbolo de um sacrifício superior. Hebreus capítulo 10, verso 10 diz que, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Queridos, é o sacrifício de Cristo, o superior a todo e qualquer outro sacrifício de animais. Todos os animais que eram sacrificados no pátio do santuário simbolizavam Jesus, que, sem ter o defeito do pecado, um dia derramaria o seu sangue para pagar o preço do pecado no lugar do pecador. João Batista, ao ver Jesus se aproximar para ser batizado, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Queridos, ainda que tenhamos uma religião, ainda que saibamos tudo sobre a vontade de Deus para a nossa vida, ainda que sejamos batizados e guardemos a lei de Deus, ainda que façamos o bem ao nosso próximo, não podemos resolver o problema do pecado por nós mesmos. Vejam que linda descrição a irmã Ellen White faz para ilustrar a solução de Deus para o problema do pecado. No livro O Caminho a Cristo, página 19, ela diz: Não basta percebermos a benignidade de Deus, vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e a justiça de sua lei, e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isso quando exclamou: Consinto com a lei que é boa, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero: Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essas citações estão em Romanos capítulo 7, verso 16, verso 12 e verso 14. Ela continua: Ensinava a pureza, a justiça, os quais eram impotentes para alcançar por si mesmo, e exclamou: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Querido irmão e querida irmã, quando o seu coração indagar que para você não tem salvação, porque você é um miserável pecador, lembre-se da solução de Deus para resolver esse problema. Olhe para Cristo e diga: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando também o pecado, através de catástrofes, imprevistos,
doenças ou perdas lhe trouxeram o desespero, o sofrimento, a dor, olhe para Cristo na cruz e diga: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Cristo é a solução. Ele veio para desfazer as obras do pecado e muito em breve ele estabelecerá o seu reino sem mais a presença do pecado. Que Deus possa abençoar você nesse dia e que Cristo seja bem presente na sua vida, para que assim você tenha mais felicidade, paz e certeza da salvação. Um grande abraço.